O terceiro segredo de Fátima, uma revelação divina que fascinou e inquieta milhões, mantém uma mensagem poderosa que tem sido um farol de esperança e uma fonte de medo. Este segredo, confiado pela primeira vez a 3 jovens pastores, Lúcia dos Santos e seus primos Jacinta e Francisco Marto, em 1917, contém mensagens proféticas dadas pela Virgem Maria durante suas aparições nos Campos Tranquilos de Fátima, Portugal. Essas profecias foram feitas não apenas para as crianças, mas para o mundo inteiro. Entre essas mensagens, o terceiro segredo se destacou, provocando imensa curiosidade, especulação e apreensão. Por mais de 8 décadas, a Igreja Católica manteve essa mensagem escondida, intensificando o mistério e chamando a atenção dos crentes em todo o mundo. O que estava por trás do véu de sigilo da Igreja? Foi um aviso divino, um vislumbre do futuro ou um chamado às armas para um mundo com necessidade desesperada de fé? A tensão atingiu um momento histórico em 2000, quando o Papa João Paulo II revelou uma parte do terceiro segredo. A mensagem descreveu uma visão assustadora de um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade devastada cheia do sofrimento de cristãos e mártires. Essa visão, embora arrepiante, foi vista como uma representação dos julgamentos que a Igreja suportaria no século XX, particularmente no contexto da revolta política e religiosa. No entanto, todo o significado e escopo dessa visão deixaram muitas perguntas não respondidas. O que ainda estava escondido nas partes restantes do terceiro segredo? Houve mais na história que poderia oferecer informações sobre futuros desafios que a humanidade enfrentaria? Ao refletirmos sobre essa profecia misteriosa, é importante considerar as possíveis preocupações do Papa Francisco e da Igreja sobre o terceiro segredo. O conteúdo completo da mensagem poderia ser tão perturbador que ainda não foi totalmente divulgado? Há especulações de que o terceiro secreto aponta para um período de grandes julgamentos para a Igreja, incluindo a possibilidade de perseguição e sofrimento para os cristãos em todo o mundo. Alguns acreditam que essa mensagem foi feita para preparar a humanidade para os tempos apocalípticos, um futuro em que a fé seria testada como nunca antes. Para o Papa Francisco, um pontífice que dedicou sua liderança a temas de misericórdia, paz e proteção dos fiéis, o conteúdo do terceiro segredo pode apresentar preocupações sobre como orientar a Igreja em tempos turbulentos. O mundo hoje enfrenta numerosos desafios. Agitação política, crises ambientais e perseguição religiosa, que ressoam profundamente com a natureza profética do terceiro segredo. A mensagem pode ser um lembrete de que a renovação espiritual é desesperadamente necessária, um apelo de clarion para oração, arrependimento e devoção a Deus. À medida que o mundo se torna mais secular, a mensagem do terceiro segredo pode servir como um aviso crítico para retornar aos fundamentos da fé. É essencial que nós, como uma comunidade global de crentes, atendemos a essas mensagens proféticas e nos preparemos espiritualmente para o futuro incerto. Os pedidos da Virgem Maria à oração, especialmente através do Rosário, e seu apelo urgente por arrependimento e reconciliação eco no tempo. Estes não são apenas avisos vagos, são chamadas à ação. Agora, mais do que nunca, é hora de fortalecer nossa fé, se unir em oração e confiar na proteção de Deus. Ao fazer isso, podemos encontrar a força para enfrentar os desafios que estão por vir, sabendo que a misericórdia e a proteção divina estão sempre ao seu alcance. Essa revelação de Fátima não é apenas uma peça da história, é uma mensagem viva que transcende o tempo. Vamos abraçá-lo com corações abertos. Prontos para enfrentar o desconhecido com coragem e fé inabalável no plano de Deus para a humanidade. O terceiro segredo de Fátima continua a cativar os corações e mentes dos crentes em todo o mundo, com seu conteúdo enigmático provocando intensa especulação e curiosidade. Os segredos escondidos nessa profecia muito alimentam a sede de verdade, pois os católicos fiéis procuram ansiosamente descobrir a mensagem completa confiada ao mundo pela Virgem Maria. Apesar das revelações parciais feitas em 2000, restam muitas perguntas sobre o que contém a parte final e não revelada da profecia. A crença de que o Papa Francisco revisou e possivelmente até deliberou sobre a parte restante da profecia surgiu em discussões recentes, alimentando mais interesse e preocupação. O que está faltando essa peça do quebra-cabeça? Alguns afirmam que descreve visões catastróficas e avisos terríveis que ameaçam a Igreja e o mundo em geral.
Entre as previsões mais perturbadoras estão os cenários apocalípticos, incluindo desastres naturais em escala bíblica, guerras globais e uma crise devastadora de fé que poderia abalar os fundamentos do cristianismo. As imagens de Rivers of Fire Calling from the Sky levaram muitos a especular que o terceiro secreto alude à guerra nuclear, ou a outros eventos catastróficos, possivelmente até distúrbios cósmicos, que poderiam alterar profundamente o curso da civilização humana. Essas previsões não são apenas um apelo à reflexão espiritual, mas um exato que exige ação, pedindo-nos a preparar espiritualmente, moral e praticamente por um tempo de imenso julgamento. Igualmente preocupantes são os antecedentes de uma apostasia dentro da Igreja, um abandono da fé por muitos, mesmo diante de dificuldades inimagináveis. Essa apostasia, como prevista nas revelações de Fátima, serve como um lembrete gritante da fragilidade da fé quando confrontado com extrema aflição. Ele destaca a necessidade crítica de fortaleza espiritual, oração e um profundo compromisso com Cristo em tempos de crise. Mas talvez o aspecto mais misterioso e debatido do terceiro segredo diz respeito à identidade de uma figura sombria mencionada na profecia. Esse indivíduo, descrito por alguns como um futuro Papa, tem sido objeto de muita conjectura. Esta figura é alguém que ajudará a guiar a Igreja em tempos turbulentos, ou ele desempenha um papel mais sombrio e ameaçador no desdobramento de eventos apocalípticos? A ambiguidade em torno dessa figura, sua identidade, sua missão e seu significado, confere uma camada de complexidade à já rica tapeçaria de simbolismo e metáfora nas aparições marianas. Para muitos, esse número representa a esperança e a orientação divina em um momento de necessidade. No entanto, existem aqueles que advertem contra a interpretação excessiva desses símbolos de maneiras que podem semear medo ou mal-entendidos desnecessários entre os fiéis. A mensagem de Fátima, particularmente em relação ao terceiro segredo, não se destina a inspirar o terror, mas a incentivar a prontidão espiritual, a renovação e a confiança inabalável em Deus, mesmo diante da incerteza avassaladora. A mensagem principal do terceiro segredo é clara: a humanidade está sendo chamada ao despertar espiritual. As aparições da Virgem Maria e a profecia contida dentro delas não devem ser uma fonte de pavor, mas um alerta para todos nós. Estamos sendo instados a retornar a um relacionamento mais profundo com Deus, a se arrepender e a nos preparar espiritualmente para os momentos difíceis que estão à frente. Neste mundo turbulento, é fácil se distrair com o medo ou a desesperança. Mas o verdadeiro objetivo dessas revelações proféticas é nos fortalecer nossa fé e lembrar que, apesar das provações e tribulações que podemos enfrentar, o amor de Deus sempre prevalecerá. Não devemos temer o futuro, mas confiar no plano divino de Deus e se aproximar dele através de oração, penitência e vigilância espiritual. Ao refletirmos sobre as mensagens de Fátima e a visão assustadora do terceiro segredo, somos chamados a viver com um renovado senso de propósito. Vamos nos concentrar nas verdades eternas do Evangelho, fortalecer nossos corações com oração e nos esforçar para viver os valores da fé, esperança e caridade. Estes são os pilares que nos sustentarão, não importa quais desafios possam surgir em nosso caminho. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos levar essa mensagem e nos preparar espiritualmente para o que quer que esteja por vir. A mensagem de Fátima não é um chamado para temer, mas um chamado para a esperança. Vamos confiar nas promessas de Deus, sabendo que seu amor e proteção nos guiarão através de qualquer tempestade. Podemos enfrentar o desconhecido com fé, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. Obrigado por se juntar a mim na reflexão de hoje sobre o terceiro segredo de Fátima. O que você pensa sobre este tópico? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever e clique no ícone do sino para obter mais atualizações. Juntos, vamos seguir esse caminho de fé, oração e esperança, sabendo que nunca estamos sozinhos nesta jornada. Agora, mais do que nunca, é essencial para nós aprofundarmos nossas vidas espirituais e abraçar o poder transformador que vem de um relacionamento mais próximo com Deus. A oração, especialmente a recitação diária do Rosário, serve como um poderoso escudo contra as trevas espirituais que nos cercam e uma fonte constante de súplica para as doenças do mundo. Essa devoção, que remonta a séculos, foi incentivada pela própria Virgem Maria em Fátima e continua sendo uma ferramenta vital em nossa jornada espiritual hoje. O Rosário,
com suas orações repetitivas, porém profundas, nos ajuda a nos centrar na graça de Deus e fortalecer nossa conexão com o divino. Além da oração, os sacramentos da Igreja Católica, particularmente a Eucaristia e o sacramento da reconciliação, fornecem graça vital e sustento espiritual. Esses sacramentos não são apenas rituais, mas fontes de força divina que nos equipam para enfrentar os julgamentos profetizados no terceiro segredo de Fátima. Através da Eucaristia, somos nutridos com o corpo e o sangue de Cristo e, através da reconciliação, somos purificados e restaurados a um estado de graça. Esses atos sagrados não apenas nos aproximam de Cristo, mas também da Igreja, nos unindo como uma comunidade de crentes. Em tempos de crise, nossos atos de caridade e solidariedade assumem um significado ainda maior. Os ensinamentos de Cristo nos chamam para amar nossos vizinhos, especialmente os fracos e oprimidos. Ao mostrar compaixão, vivemos nossa fé e nos tornamos vasos do amor de Deus em um mundo que precisa desesperadamente. Esses atos de caridade não são apenas oferecer ajuda material, mas também demonstrar o poder transformacional da fé em ação. Eles servem como uma prova do amor e da esperança que Cristo tenha concedido a nós, especialmente diante das dificuldades. Desde a divulgação do terceiro segredo de Fátima, houve muitas interpretações e reações diferentes, tanto dentro da Igreja quanto fora dela. Alguns veem as profecias como um pedido de despertar e renovação espiritual, enquanto outros são cautelosos, atentos ao potencial de sensacionalismo. No entanto, é crucial que os crentes entendam a verdadeira mensagem de Fátima, uma mensagem de amor, esperança e fé. As aparências da Virgem Maria em Fátima não foram feitas para invocar o medo, mas nos convidarem para nos aproximar de Deus, encontrar a paz em meio a conflitos e perseverar diante do sofrimento. Ao refletirmos sobre a mensagem duradoura de Fátima, somos lembrados de que, apesar das incertezas e desafios da vida, o amor de Deus sempre triunfa sobre a escuridão. A redenção não é apenas uma promessa distante, é uma luz brilhante que brilha intensamente para todos aqueles que a aceitam. Em vez de abordar as revelações com pavor, devemos recebê-los com confiança, sabendo que, através da oração, dos sacramentos e dos atos de caridade, podemos fortalecer nossas almas e iluminar o caminho para a realização espiritual. Enquanto viajamos juntos na fé e na esperança, vamos nos voltar para a intercessão da Virgem Maria e a sabedoria do Espírito Santo para nos guiar. Que essas ideias nos ajudem a crescer em nosso relacionamento com Deus e a viver seu amor em todos os aspectos de nossas vidas. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada espiritual. Sua participação acrescenta significado e influência a essa exploração. Deixe as histórias de nossa experiência humana compartilhada inspirá-lo, oferecendo esperança e força à medida que avançamos juntos.